Oi pessoal, a gente está ao vivo para uma aula do curso de Matemática Computacional, da disciplina de Matemática Computacional do curso de Ciência da Computação da UFC Campus Crateús. Em caráter extraoficial, claro. E o nosso tópico de hoje é uma revisão sobre polinômios de Lagrange. Como é que tá o áudio para vocês, pessoal, da transmissão? E, claro, eu também peço perdão pela demora em começar a live. Eu tive uma certa dificuldade porque o Facebook me pregou uma peça. O Facebook mudou a, a interface de um jeito que eu não soube começar a live de uma maneira rápida. A interface para começar transmissões ao vivo no Facebook não tá muito efetiva. Então eu queria saber de vocês como é que tá o retorno aí, o áudio. Eu tive uma certa dificuldade de setar o microfone também. E também teve essa dificuldade que a interface do Facebook me confunde um pouco na hora de iniciar a transmissão. Queria saber de vocês como é que tá o áudio. Aliás, será que tá chegando algum áudio? Como é que tá o áudio, galera? O áudio tá bem? Vocês conseguem ouvir o áudio? Ou não tem um áudio? Eu devo ter áudio pelo OBS, mas eu quero um retorno de vocês. Vocês me ouvem? Vocês conseguem me ouvir? Ou eu não tenho áudio? Eu acabei não testando mais cedo. Não tive tempo. E eu queria saber como é que tá o áudio. Vocês ouvem o que eu digo? Hein, pessoal? Eu queria um retorno de vocês. Como é que tá o áudio? Se vocês me ouvem bem. Será que eu tô com problema no áudio? Será que o chat da transmissão não tá funcionando? Parece que o chat da transmissão não tá funcionando. Eu não vejo as mensagens de vocês no chat. Bom, eu vou ter que acompanhar as mensagens de vocês por aqui, então, beleza? Certo. O áudio tá bom, pelo que vocês estão dizendo.
e eu não consigo, pelo motivo que for, eu não consigo acompanhar vocês pelo chat da transmissão. Então eu vou ficar tentando acompanhar por aqui, tá bem? Deixa eu ver se eu consigo. Tá, realmente não tá funcionando o chat da transmissão por algum motivo. Beleza. Pois bem, uma vez que o áudio tá funcionando e eu tô sabendo disso com algum atraso, agora que eu percebi que o chat da transmissão não tá funcionando, mas o do Facebook tá, vamos começar a nossa revisão de polinômios de Lagrange, certo? Para fazer essa revisão, eu vou aproveitar e vou editar as notas de aula, tentando torná-las um pouco mais claras. Tentar deixar o texto um pouco mais compreensível. Notas de aula, notas.txt. Bom, como a gente sabe, a gente começou a disciplina falando de duas técnicas de interpolação polinomial, tá bem? E nessas duas técnicas de interpolação polinomial, o nosso objetivo era sempre aproximar uma função, e o que nos levaria a querer aproximar uma função é o fato de que ela é difícil de computar por algum motivo, ou que ela não é trivial, ou a gente sequer tem uma descrição da função, e em vez de uma descrição a gente tem uma amostra de valores da função em certos pontos, certo? E quaisquer desses motivos nos levariam a querer uma aproximação para uma função. Então a gente aprendeu a técnica do polinômio de Lagrange, que nos permite aproximar uma função via um polinômio num certo intervalo do domínio da função, e também a gente aprendeu sobre o polinômio de Taylor, que permitia que a gente aproximasse uma função no entorno de um ponto do seu domínio, certo? Então, basicamente, as técnicas de interpolação, elas têm esse objetivo de aproximar funções em regiões do domínio, sejam essas regiões intervalares ou regiões de vizinhança no entorno de algum ponto, tá bem? As notas de aula começam com um texto explicando brevemente o que são interpolações, e eu acho que não explica exatamente o que é uma interpolação, mas explica que polinômios são interessantes para interpolações, porque eles são funções bem comportadas. E a gente começa com o polinômio de Lagrange, né? O polinômio de Lagrange, ele é definido para a interpolação de uma função f com um conjunto de amostras x. E o polinômio de Lagrange, ele vai ser um polinômio único com a característica de ter grau limitado por k-1, onde k é justamente o número de pontos em x, e também com a propriedade de que o polinômio de Lagrange de f no conjunto x, nas amostras x, ele coincide com a função f para esses pontos. O polinômio de Lagrange da função f no conjunto x coincide com a função f justamente nos pontos de x, tá bem? Com essa propriedade, inclusive eu, a pedido do Daniel, que viu alguma dificuldade em entender a intenção dessa seção das notas de aula, eu acrescentei essa frase aqui, tá? Indicando que o percurso dessa seção é construir um certo polinômio p' e depois criar uma sequência de exercícios para que o leitor perceba que esse polinômio p' ele
ele é um polinômio de Lagrange, certo? Aí aqui a gente tem a construção do polinômio como a gente viu em sala de aula, só que de uma maneira bem sucinta, né? Isso determina um termo de Lagrange, e depois o polinômio P' sendo um somatório de termos de Lagrange, ou seja, o polinômio de Lagrange é representado na forma de Lagrange. Pois bem, aparentemente ninguém fez nenhum comentário, então eu vou continuar. Eu acredito que uma boa forma da gente estender essa sessão das notas de aula seria uma boa forma da gente estender esta sessão das notas de aula seria utilizando um exemplo, né? Então, eu acredito que um bom ponto para colocar um exemplo aqui nas notas de aula seria justamente após o exercício 6. Deixa eu ver em que ponto isso se encontra no código-fonte. E deixa eu aumentar a fonte aqui para vocês poderem acompanhar. Certo? Então, depois do exercício 6, para a gente fazer a nossa revisão, eu vou colocar um exemplo de um polinômio de Lagrange, certo? Então, como exemplo, isso é interessante também porque, salvo engano, uma pessoa havia pedido, quando eu sugeri cursos que não fossem relacionados com a disciplina, como uma das possibilidades dessas atividades remotas, né, desse período de atividades remotas, uma pessoa havia sugerido, eu havia sugerido cursos de coisas não relacionadas com a disciplina, e um de vocês havia gostado da ideia de um curso de LaTeX. Uma forma de conciliar essa história da gente ver um pouco de LaTeX com o conteúdo da disciplina é se eu utilizar LaTeX para traçar exemplos para vocês e nas notas de aula durante as lives, tá? Então vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas tanto sobre o conteúdo que a gente está revisando, como sobre LaTeX, beleza? Então, colocando um pequeno exemplo aqui, como exemplo, vamos ilustrar, na verdade, o polinômio de Lagrange da função f de x igual a... Qual seria uma boa função? Inclusive eu vou tentar olhar aqui qual foi o que eu utilizei na figura para não me repetir. Eu coloquei uma função bastante complicada na figura, tudo bem. Da função cosseno de x, da função f de x igual a cosseno de x, com amostras x igual a 0 frac π sobre 2 e π. Vamos compilar isso aqui para ver se está tudo bem. Tá. Então,
Para a gente ilustrar o nosso polinômio de Lagrange, a gente vai criar algebricamente um exemplo de um polinômio de Lagrange interpolando a função f de x igual a cosseno de x com as amostras 0, π sobre 2 e π, tá bem? Deixa eu só verificar como é que estão os comentários. Os comentários estão tranquilos por enquanto. E vamos ilustrar esse polinômio, beleza? Vamos construir o polinômio. Não, deixa eu colocar aqui chave que vai ser um monte de subscrito. O polinômio de Lagrange da função f com o conjunto de amostras x. A começar, eu acredito que uma boa forma da gente fazer essa construção é descrever inicialmente cada um dos termos de Lagrange, cada um dos L's. Eu acho que fica mais organizado. Vamos construir PLFX. A começar pelos termos. Nas notas de aula eu utilizei a notação LI, onde I é o índice de um ponto do conjunto X. Ou seja, aqui a gente teria L1, L2 e L3, certo? Pelos termos L1, L2 e L3. Pois bem, vamos ver como é que ficou. Eu coloquei o i dentro do modo matemática, então acabou ficando sujo aqui. Pronto, agora eu acho que está tudo ok. Agora o i está textual. Agora o i está fora do modo matemático. Então a gente vai construir o polinômio de Lagrange da função f no conjunto de amostras x, a começar pelos termos L1, L2 e L3, tá bem? Para facilitar certo, nenhum comentário por enquanto. Quer dizer, deixa eu atualizar isso aqui porque eu não estou mais confiando na forma como o chat está funcionando. Não, mas realmente por enquanto nenhum comentário extra. Pois bem, então para facilitar a nossa vida na hora de escrever um monte de equação no LaTeX, a gente pode utilizar um ambiente para isso, em vez de criar várias inserções do modo matemática. Para isso a gente vai usar o align. O align ele vai permitir que a gente crie uma equação para o L1, uma equação para o L2 e uma equação para o L3. Deixa eu só compilar aqui para ver como vai ficar. Deixa eu compilar aqui para ver como vai ficar no PDF. Ficou certinho aqui. Aí a gente vai colocar as nossas três formas de Lagrange, né? Como a gente observa bem aqui pela fórmula para uma forma de Lagrange, a gente só vai precisar eu acho que a live não caiu. A live caiu pra vocês aí? Como tá?
Vocês estão vendo a live ou ela caiu? Bom, aparentemente ela tá rolando. Mas eu tive um problema aqui. Mas ao que tudo indica eu tenho internet e a live tá rolando. Então, pois bem, pela forma de um termo de Lagrange, né, a gente vai precisar construir um polinômio no numerador, descrito pelos números que vão fazer ele se tornar zero, e no denominador uma forma que vai ser justamente esse polinômio do numerador, só que com o x substituído pelo ponto que vai fazer ele se tornar 1. Então, descrevendo esses termos de Lagrange, a gente teria bem aqui, para o primeiro termo, que é o termo equivalente a fazer a função f ser igual, quer dizer, a fazer o polinômio p ser igual à função f no ponto zero, a gente vai ter a seguinte fórmula. Primeiro que vai ser uma fração, né? Aí a gente vai ter x menos π sobre 2, que multiplica x menos π. Tudo isso sobre, e agora substituindo o x por zero. Substituindo o x por zero, a gente vai ter menos π sobre 2 multiplicado por vezes menos π, né? Vamos ver se isso está imprimindo direitinho. Tá tudo certo. Deixa eu ver como tá a transmissão. Aparentemente a transmissão tá ok. Nenhum comentário, mas eu não estou confiando muito no chat para essa live. Então deixa eu ver aqui. Caiu por 2 segundos. Ixi, não abre não. O máximo que fica é assim, Ayrton. Eu não consigo... Os comentários da live estão travados por algum motivo. Eu tenho receio de atualizar essa página e a live cair em definitivo. E por aqui, quando eu clico em 12 comentários, o máximo que acontece é isso. Esconder essa caixa de comentário. Será que... Não, mas... Não caiu a live. Eu tô conseguindo ler os comentários, ao menos atualizando a página. Eu vou ver se o meu celular tem os comentários. Deixa eu ver aqui se eu consigo olhar pelo meu celular. Os comentários. Bom, eu tô conseguindo acompanhar os comentários pelo celular. E começou a chover aqui, tá, galera? Então, aqui em Russas, quando chove, a internet pode cair simplesmente, beleza? Então eu deixo isso avisado pra vocês, que a minha internet pode cair pela chuva. Mas eu espero que não. Pois bem, voltando pra aula de fato, a gente tem o nosso primeiro termo de Lagrange, que é quando a gente coloca esse polinômio para ele ser 1. Esse L1 ele tem que ser 1 quando x é igual a 0, e ele o será.
e ele tem que ser 0 quando x é igual a π sobre 2. Quando x for igual a π sobre 2, ele vai ser 0 por conta desse termo. Quando x for igual a π, ele vai ser 0 por conta desse termo. Quando x for igual a π sobre 2, o polinômio vai zerar devido a esse termo. Quando x for igual a π, o polinômio vai zerar devido a esse termo. Quando x é igual a 0, esse termo se torna menos π sobre 2, e esse outro termo também se torna menos π sobre 2. Esse outro termo se torna menos π. E a parte de baixo está errada. A parte de baixo está errada. Porque está faltando um menos bem aqui. Eu espero que a chuva não atrapalhe a transmissão, não em relação à internet, mas em relação ao áudio. Tudo bem, agora está certinho. O nosso primeiro termo de Lagrange, né? Quando x for 0, essa primeira parte do polinômio ela vai ficar igual a esse menos π sobre 2. E essa segunda parte do polinômio vai ficar igual a menos π, então para x igual a 0, L1 vai ser igual a 1, tá bem? Então agora a gente faz o L2 e o L3. No L2, a gente vai fazer o L2 se tornar igual a 1 para x igual a π sobre 2. Então a gente vai ter bem aqui a nossa fração. Aí x menos 0 é simplesmente x, né? E depois x menos π. Na parte de baixo, a gente vai ter π menos 0, que dá simplesmente π, multiplicado por π menos π. Não. Na parte de baixo a gente vai ter... A gente está fazendo para π sobre 2, para ele se tornar 1 quando x é π sobre 2. Então aqui não é apenas π. Aqui é π sobre 2. Certo? E bem aqui vai ser π sobre 2 menos π. Vamos ver se está tudo bem com esse termo de Lagrange. No nosso segundo termo de Lagrange, a gente tem o seguinte. Esse cara bem aqui, esse L2, ele precisa ser 0 quando x é igual a 0. Aí certamente ele vai ser 0 por conta desse x bem aqui. E ele precisa ser 0 também quando x é igual a π. Aí devido a essa parte bem aqui, o L2 vai ser 0 quando x for igual a π. Beleza? Quando x for igual a π sobre 2, você vai conseguir observar que a parte de cima vai ficar π sobre 2, que multiplica π sobre 2 menos π. E isso é precisamente igual à parte de baixo, né? π sobre 2, que multiplica π sobre 2 menos π. Ou seja, quando x é igual a 0 ou π, esse polinômio L2 ele vai ser igual a 0. E quando x é igual a π sobre 2, como a parte de cima fica igual à parte de baixo, quando x é igual a π sobre 2, esse polinômio ele é valorado como 1, tá bem? Deixa eu ver como a gente está aqui nos comentários. Nenhum comentário novo. Estou tentando acompanhar pelo meu celular agora. Quer dizer, tem um comentário do Arthur comentando sobre a chuva. Que já passou, inclusive. Eu espero que não seja muito forte para não ter nenhum problema aqui. Mas vamos ver. Vamos ver como é que vai ser essa chuva, né? Espero que não seja forte. E agora vamos criar o L3. O L3 a gente quer que seja um polinômio que vai ser igual a 1 quando x é igual a π, e vai ser igual a 0 quando x é igual a 0 ou π sobre 2. Então, o nosso L3 ele vai ser quem? Certamente vai ser uma fração. Aí, como ele precisa ser igual a 0 quando x é 0, a gente vai ter o x multiplicando x menos π sobre 2
E na parte de baixo, a gente vai ter π multiplicando π menos π sobre 2. Beleza? Deixa ele compilar. Pronto. Então, a gente tem os nossos três termos de Lagrange, né? A gente tem o L1, o L2, que a gente já havia comentado, esses dois primeiros, e o L3, que precisa ser zero quando x é igual a zero, devido a esse cara, ou quando x é igual a π sobre 2, devido a esse cara. Também, esse L3 ele precisa ser igual a 1 quando x é igual a π. E pela forma como ele está escrito, fica evidente que o L3 vai ser igual a 1 quando x for igual a π. Porque basicamente a parte de cima, quando x é igual a π, a parte de cima fica exatamente igual à parte de baixo. Agora, falando um pouco sobre LaTeX, uma coisa que pode incomodar um pouco é o fato de esses iguais eles não estarem bem alinhados. Ó, você tem esses iguais bem aqui que estão desalinhados com aquele terceiro igual. Eu não acredito que isso é uma coisa muito bonitinha. Então, para a gente tentar amenizar isso no LaTeX, como a gente está dentro de um ambiente de alinhamento, né, do Align, o Align vai permitir que a gente faça isso aqui, ó, que a gente coloque uns is comerciais após os iguais, beleza? O que a gente está dizendo aqui para o LaTeX é o seguinte: a gente quer o alinhamento justamente após o igual. Vamos ver se o LaTeX obedece a gente, né? Com esses três is comerciais, a gente está dizendo que o alinhamento precisa acontecer exatamente após o igual. Vamos ver se isso acontece. Ou se eu recebo uma mensagem de erro. Não, agora tá bonitinho, ó. Agora que a gente colocou aqueles is comerciais, o alinhamento ficou exatamente no sinal de igualdade, né? O que é interessante quando você apresenta uma sequência de equações. Se você notar aqui no LaTeX, você vai ver que essa equação ela não tem um número, essa equação ela também não tem um número, mas as três equações que a gente colocou dentro do Align, essas três equações bem aqui, elas têm rótulos, elas têm números, beleza? Como essas equações têm números, a gente pode referenciar essas equações no texto. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente referencia essas equações no texto? Vamos dar uma ideia aqui para vocês. Aqui no final da equação, o LaTeX permite que a gente crie uma label para a equação, um rótulo para ela. Então essa equação, eu vou chamar ela de Lagrange Term Example 1. Aí eu vou voltar aqui para o começo da label. Eu vou copiar essa palavra enorme e eu vou colar essa label bem aqui. E aqui eu vou trocar por 2, beleza? Então eu estou dando nomes para essas equações no código fonte, certo? Eu criei labels para elas, que já assumiram pela forma como o Emacs trata as labels. Tá bem aqui. E eu fiz foi sair do PDF. E agora a gente vai conseguir utilizar essas duas labels que ficam escondidas. A gente vai conseguir utilizar essas duas labels no texto. Para a gente utilizar uma label no texto, a gente vai fazer assim. Utilizando os termos de Lagrange. Lagrange tem que estar escrito certo, né? Descritos pelas equações. Aí agora que eu vou querer falar das equações, eu vou colocar referências para aquelas labels, né?
eu vou colocar uma referência para essa label e uma referência para essa label falando de um intervalo de equações. Então eu vou colocar aqui ref. Aí quando eu começar a digitar aqui, ele vai me dar um autocompletar das... que tá meio... o meu autocompletar ele tá meio bugado por conta da fonte grande, né? Mas ele tá me dando um autocompletar das labels que eu criei. Aí eu vou criar... eu vou utilizar essas duas labels, tá? Utilizando os termos de Lagrange descritos pelas equações, aí a referência para a primeira label, tracinho a referência para a segunda label, vamos compilar para ver o que acontece com o texto. As referências já ficaram mais enxutas, né? E agora as equações elas estão sendo descritas, né? Mas se você notar, as equações elas são descritas utilizando um parêntese bem aqui, e no texto elas não estão descritas utilizando um parêntese, elas estão descritas só utilizando os números, né? O usual no LaTeX é que as equações elas sejam descritas com parênteses e no texto elas também sejam descritas com parênteses, tá? O que acontece bem aqui é o seguinte, a gente não está usando o comando de referência certo. A gente está utilizando um comando genérico de referência para uma label qualquer. E isso é bom para quando a gente vai referenciar figuras, tabelas ou coisa do tipo. Mas se a gente quer que o número da nossa label ele fique entre parênteses, a gente vai trocar o ref pelo eqref, beleza? Observe o que a gente está fazendo. Em vez da gente utilizar o comando ref, a gente está utilizando o comando eqref. Vamos compilar agora para ver a diferença. E agora, se você notar a diferença bem aqui, as labels no texto elas aparecem com parênteses, né? Então a gente tem aqui, ó, as labels das nossas equações da 1.1 até a 1.3. E essas labels, agora que a gente está usando o eqref no texto, essas labels aparecem da mesma forma que elas aparecem ao lado das equações. Elas aparecem parentizadas, beleza? Então o que a gente vai fazer agora é criar o nosso polinômio final de Lagrange, né? Ou seja, a gente vai utilizar os três termos de Lagrange que a gente tem para construir esse polinômio final. Utilizando os termos de Lagrange descritos pelas equações definimos P, o polinômio de Lagrange da função f com conjunto de amostras x como... E bem aqui, como eu não vou precisar descrever um monte de equações de uma vez só, e em particular, como eu não tenho a intenção de referenciar essa equação no texto, eu vou utilizar um modo matemática simples, tá? Eu vou colocar bem aqui os cifrões, e eu vou escrever a equação entre esses cifrões. Como eu tenho que copiar justamente esse polinômio, eu vou aproveitar e copiar o conteúdo no entorno desses parênteses, desses cifrões bem ali, colar bem aqui. PLFX é igual a... Aí agora a gente vai ter F0 L1 mais F... Opa, aqui é uma fração que é π sobre 2. F π sobre 2 L2 mais F π L3, certo? Ou seja, agora a gente está relacionando os termos de Lagrange
com os pontos a eles devidos, beleza? Então quando a gente vier bem aqui no... por que ficou escrito pi? Ficou escrito pi porque eu não coloquei o comando, né? Agora é um comando, não é a palavra pi. Agora é o comando que vai imprimir o símbolo pi, certo? Então a gente tem o seguinte: o nosso polinômio de Lagrange, portanto, baseado nesses três termos em L1, L2 e L3, o nosso polinômio de Lagrange da função f nos pontos 0, π sobre 2 e π é dado pelo valor de f0 multiplicado por L1 mais o valor f de π sobre 2 multiplicado por L2 mais f de π multiplicado por L3. Ou seja, o termo de Lagrange L1, ele torna a função... O termo de Lagrange L1, ele assume valor 1 quando x é igual a 0 e assume o valor 0 quando x é igual a π sobre 2 ou π. O termo de Lagrange L2, ele é igual a 1 quando x assume o valor π sobre 2 e é igual a 0 quando x assume 0 ou π. O termo de Lagrange L3, ele é igual a 1 quando x assume o valor π e ele é igual a 0 quando x assume o valor 0 ou π sobre 2. Então, esse polinômio, ele tem as características que se espera de um polinômio de Lagrange, né? Quando x é igual a 0, a função, o polinômio, assume o valor f0. Quando x é igual a π sobre 2, o polinômio assume o valor f de π sobre 2. Quando x é igual a π, o polinômio assume o valor f de π, tá bem? Então a gente tem estendido a seção de polinômios de Lagrange com um exemplo da construção de um polinômio de Lagrange. Em particular, eu não estou gostando muito do tamanho desses parênteses para o π sobre 2. Como eu não estou gostando muito disso, eu acho que são justamente parêntese. Esse parêntese em particular, eu vou trocar esse parêntese por left parêntese e o parêntese que está fechando ele, eu vou trocar por right fecha parêntese. Eu acho que isso vai ser o bastante para a gente ver uma melhoria no typesetting. Esse left parêntese e right parêntese, eles são parênteses dinâmicos, né? Como você pode ver, ó, left parêntese e right parêntese, eles acompanham o tamanho de quem está dentro deles. Então, eles acompanham o tamanho da fração. Deixa eu ver como é que está o chat. Ver o que vocês têm escrito. Nada de novo, aparentemente. Beleza. A live não... Bom, a minha preview travou, mas eu acredito que eu ainda estou ao vivo. Deixa eu ver se eu tenho internet aqui. Eu tenho internet. Certo, beleza, eu tenho internet. Pois bem, a gente tem adicionado um exemplo na seção de polinômios de Lagrange. E eu acredito que sobre polinômio de Lagrange não há muito o que a gente possa revisar. É um conceito bem simples, inclusive. Eu utilizo a maior parte do texto da seção para explicar que a gente não vai tentar interpolar uma função no domínio inteiro dela.
o que a gente pode tentar fazer com interpolações polinomiais é aproximar uma função em parte do seu domínio. No caso de Lagrange, essa parte seria descrita por um intervalo, né? Você não está interessado em aproximar a função no domínio todo. Você aproxima a função numa parte do domínio dela, que é dita por um intervalo. Então, a gente tem um plot que foi feito durante as aulas e eu explico alguma coisa sobre quais são boas estratégias para tomar amostras no intervalo para fazer uma aproximação de Lagrange, né? Você tomaria pontos equidistantes no intervalo, caso você não conheça a função, mas caso você tenha algum conhecimento sobre a função, em particular sobre máximos e mínimos locais da função num certo intervalo, você tomaria justamente esses pontos como amostra para fazer com que o polinômio de Lagrange ele tivesse o mesmo número de curvas que a função tem no intervalo de interpolação, beleza? A gente pode começar uma revisão de polinômio de Taylor também seguindo a mesma linha, né? A gente pode colocar um exemplo de polinômio de Taylor, mas deixa eu ver aqui como vocês estão no chat. Acredito que nada de novo, mas deixa eu atualizar aqui para ter certeza. Por enquanto tudo certo no chat. Então, fazer uma revisão do polinômio de Taylor, né? Enquanto o polinômio de Lagrange ele é um cara que ele interpola a função utilizando informações de valores que a função assume num certo intervalo, o polinômio de Taylor ele aproxima a função no entorno de um ponto do domínio da função, beleza? E o que ele utiliza como informação para criar essa aproximação são as derivadas da função. Ou seja, o polinômio de Lagrange ele utiliza amostras em diversos pontos de um intervalo da função, do domínio da função, e o polinômio de Taylor ele utiliza informações de um mesmo ponto, só que em várias derivadas da função, tá bem? O polinômio de Taylor, em particular, a gente consegue... acho que a fonte está um pouco grande aqui. O que foi isso que eu fiz? O polinômio de Taylor, em particular, a gente consegue descrevê-lo. A gente consegue descrever o polinômio de Taylor em termos das derivadas da função, que é justamente a informação que ele utiliza, né? Pela definição formal, o polinômio de Taylor é um polinômio que interpola uma função f no entorno de um ponto A, cujas derivadas desse polinômio coincidem com as derivadas da função f justamente no ponto A. A partir dessa descrição do polinômio de Taylor, a gente consegue construir o polinômio de interpolação para o ponto zero. E a partir do ponto zero, existe, do caso de interpolação na origem, existe uma sequência de 3 exercícios para vocês desenvolverem o polinômio de Taylor para o caso geral. O que a gente pode fazer aqui é algo bastante parecido com o que a gente fez na seção do polinômio de Lagrange. A gente pode criar um exemplo justamente após a descrição completa de um polinômio de Taylor, certo? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou utilizar uma função trigonométrica. Aliás, deixa antes de mais nada eu vir para cá, certo? E eu vou colocar bem aqui.
como exemplo, vamos criar o polinômio de Taylor da função f de x igual, para não ficar no seno direto, f de x igual a seno de x no entorno do ponto. Qual seria um bom ponto? No entorno do ponto π, considerando três derivadas de f de x. Então a gente vai fazer essa construção primeiro listando as derivadas da função f, tá bem? A gente vai inicialmente listar as derivadas da função f, as três primeiras derivadas, e em seguida descrever o polinômio baseado, o polinômio de Taylor baseado nessas três derivadas da função f no entorno do ponto π, tá bem? Então, para iniciar essa listagem de derivadas, mas antes de fazer isso, deixa eu olhar o chat, ver como a gente tá. Por enquanto tudo ok no chat. Pois bem, vamos primeiro listar as derivadas de π, tá bom? Para listar as derivadas de π, como a gente vai fazer um monte de equações, eu vou utilizar uma line novamente, e aqui eu vou colocar as derivadas. Uma fração para representar a derivada, d dx de f de x é igual a... Eu vou copiar essa linha e vou colar ela duas vezes, só que bem aqui a gente não precisa dessa barra para quebrar a linha. Isso aqui vai representar a derivada segunda, né? Então eu vou colocar aqui derivada segunda, find x, derivada segunda. Isso aqui vai representar a derivada terceira. Bom, agora a gente tem a derivada primeira, a derivada segunda e a derivada terceira para calcular. Deixa eu ver como fica nas notas de aula. Tá tudo ok. E as derivadas da função seno, elas são bastante simples. A derivada de seno é cosseno. Então, bem aqui a gente tem simplesmente o cosseno de x. A derivada segunda da f é a derivada primeira do cosseno. E a derivada primeira do cosseno é menos o seno de x. E a derivada terceira é a derivada segunda do cosseno, que é a derivada primeira do menos seno. Então isso aqui é simplesmente menos cosseno de x, tá bem? Vou compilar aqui para a gente ver o resultado disso. A gente vai precisar alinhar os sinais de igual, eles não estão bem alinhados. Deixa eu colocar os is comerciais bem aqui. Um i comercial, um i comercial. Deixa eu testar uma coisa aqui do Emacs. Ele faz o alinhamento pelos i comerciais. O Emacs conversa com essa característica de Lisp, né? Em Lisp, o i comercial, ele... Lisp não. Em LaTeX, o i comercial, ele representa
ele representa alinhamento. E o Emacs tem um comando para alinhar justamente pelos i comerciais. Vamos ver como é que fica. Depois de feito isso, fica mais bonitinho realmente. Pois bem, agora que a gente tem as três derivadas da função f, a gente consegue construir o polinômio de Taylor da função f para o ponto A, considerando três derivadas, da seguinte forma. Podemos construir o polinômio de Taylor da função f no ponto A, que a gente colocou como sendo π, considerando três derivadas, da seguinte forma. Na verdade, a gente não está exatamente construindo, né? A gente está meio que descrevendo. Vou mudar essa palavra. Podemos descrever da seguinte forma. Então, para descrever esse polinômio, a gente vai ter o seguinte. Vamos copiar o conteúdo de dentro dessa parte aqui, colar bem aqui, e isso vai ser igual a vamos olhar a fórmula, né? A gente conhece a fórmula desse polinômio, e bem aqui a gente está descrevendo, nessa fórmula mais geral, a gente está descrevendo a função f a gente está descrevendo os pontos do domínio de f em termos da distância até o ponto A. Então aqui eu acho que a gente pode aproveitar e fazer a mesma coisa. A gente vai colocar sendo π mais h, tá certo? Para acompanhar essa fórmula aqui de cima, vai ser π mais h. E bem aqui embaixo, a gente vai utilizar essa informação para substituir pelas derivadas, tá bem? Então, o primeiro termo desse polinômio vai ser f de a. F é a função seno e a é o ponto π. Então, a gente vai ter aqui seno de π. O segundo termo é a derivada primeira vezes h. A derivada primeira de f no ponto A vezes h. A derivada primeira é menos seno. Então aqui a gente teria menos... a derivada primeira é cosseno, né? A gente teria menos cosseno de π multiplicado por h. O segundo termo seria 1/2 mais 1/2 e ficou 1/3 mais 1/2 de quem? 1/2 da derivada segunda de f, que a gente sabe que é o menos seno. A derivada primeira é o cosseno e não tem sinal negativo, né? Então isso aqui na verdade é um mais. Onde vai ter sinal negativo é bem aqui. Menos seno de π. Aí o menos está bem aqui, do menos seno. Menos seno de π, que multiplica h ao quadrado. E a nossa terceira derivada ela vai sustentar o quarto termo, que vai ser 1/3 fatorial. Aí vai ser mais 1/3 fatorial é 1/6, que multiplica a derivada terceira, que é menos o cosseno,
Como a derivada terceira é menos o cosseno, esse menos do menos cosseno eu vou colocar bem aqui no lugar do mais. E eu vou colocar o cosseno para cá. É o cosseno da função f no ponto... É o cosseno da função f no ponto A. Desculpa, é o cosseno no ponto A, e o ponto A é π. Então aqui é o cosseno de π, que multiplica h ao cubo. Vamos compilar para ver como isso sai no LaTeX, quer dizer, no PDF. E bem, dadas essas informações e substituindo substituindo na fórmula, né, a gente consegue o polinômio de Taylor da função f seno no entorno do ponto π, considerando 3 derivadas. A primeira derivada de seno é cosseno, a segunda derivada de seno é menos seno, e a terceira derivada de seno é menos cosseno. Então, quando a gente considera esse polinômio de Taylor da função f no entorno de π e considerando 3 derivadas, expressando os pontos do domínio de f em função da sua distância até π, ou seja, a gente não expressa os pontos do domínio de f como sendo x, mas sim como sendo π mais h, a relação que existe do ponto em termos de distância até π, a gente tem o polinômio dado como f de a, que é justamente seno de π, mais a derivada primeira do seno, que é o cosseno de π vezes h, mais 1/2 da derivada segunda de f. A derivada segunda é menos seno, aí fica menos 1/2 do seno de π, que multiplica h ao quadrado. E por fim, a derivada terceira é menos cosseno, a gente vai ter menos 1 sobre 3 fatorial, menos 1/6 do cosseno de π, multiplicando h ao cubo, tá bem? Então, dessa forma, a gente tem criado um exemplo para a aplicação do polinômio de Taylor, na seção do polinômio de Taylor também. E o restante da seção do polinômio de Taylor está relacionado com a análise do erro que o polinômio de Taylor comete. Diferente do polinômio de Lagrange, o polinômio de Taylor ele é uma consequência da expansão de Taylor, que é um resultado de cálculo. A expansão de Taylor diz que se você considerar um esquema parecido com o do polinômio de Taylor, mas levar em conta todas as derivadas de uma função que seja infinitamente diferenciável, então você consegue aproximar a função com exatidão, tá bem? Você consegue dar uma aproximação precisa para a função, ou seja, a função f ela vai ser justamente igual a esse somatório de infinitas parcelas considerando todas as derivadas de f, dado, claro, que f é infinitamente diferenciável, tá bem? A partir disso, a gente cria uma relação entre o polinômio de Taylor e a expansão de Taylor, certo? Para descrever a função f. Então a gente percebe que o erro que o polinômio de Taylor comete, ele é dado justamente pelas parcelas remanescentes da expansão de Taylor que não são consideradas no polinômio de Taylor. O que é que isso nos diz? Como a gente está tomando pontos no entorno de A, com um argumento assintótico, se a gente considerar esse entorno de A como sendo os pontos que se encontram a uma distância estritamente menor que 1 de A, ou seja, no intervalo aberto dos dois lados, A-1, A+1, a gente tem que a primeira parcela desse somatório, ela assintoticamente domina as demais parcelas do somatório, porque cada parcela desse somatório é basicamente uma constante vezes uma potência de H.
a primeira parcela desse somatório ela tem uma potência de h com um expoente menor que as demais parcelas. Como a gente está considerando h no intervalo aberto de -1 a 1, então a primeira parcela ela domina as demais parcelas, certo? E baseado nisso, a gente consegue estimar o erro do polinômio de Taylor baseado na primeira parcela. Como a primeira parcela que a gente ignora é justamente essa bem aqui, a gente sabe que o erro que um polinômio de Taylor que considera k derivadas, a gente sabe que o erro cometido por um polinômio de Taylor que considera k derivadas é da ordem de O de h elevado a k mais 1, onde esse h é a distância do ponto até o ponto A. É a distância do ponto em que se aplica o polinômio até o ponto A. Certo? Então, você pode descrever a relação entre o polinômio de Taylor e a função f dessa forma, substituindo aquele somatório pela notação assintótica da primeira parcela, já que as demais parcelas são assintoticamente dominadas pela primeira. Então, a gente sabe que o polinômio de Taylor ele é diferente da função f por uma notação assintótica que se encontra relacionada com o número de derivadas que se considera. Mas essa relação ela é válida apenas no intervalo de a-1 até a mais 1 aberto nos dois extremos, tá bem? Bom, isso é uma revisão para a primeira unidade da disciplina, certo? Isso é uma revisão para polinômios, para interpolações via polinômios, tá bem? E eu acho que a gente pode continuar a revisão da disciplina, do conteúdo da disciplina na terça-feira que vem. Na próxima quinta a gente continua a nossa revisão de cálculo, certo? E eu vou encerrar a live por aqui porque eu vou me preparar para a próxima live, para a live de estrutura de dados avançada, tá bem, pessoal? Vocês têm alguma dúvida, algum comentário? Vocês têm alguma dúvida ou algum comentário em relação em relação às coisas que a gente tem discutido aqui, em relação à disciplina, em relação a comentários? A live, o stream de preview e o chat continuam travados. Eu vou ter que me comunicar com vocês pela página e eu vou ter que atualizar essa página aparentemente para ver se vocês falaram algo. Vejamos. Bom, vocês estão bem caladinhos. Vocês ficaram bem caladinhos durante a live toda. E isso me deixa um pouco preocupado. Vocês fizeram alguns comentários bem pontuais, mas nada muito relativo ao conteúdo, né? O Ayrton tá dizendo que não tem nada sobre dúvidas, está agradecendo pela revisão. Tranquilo, cara, a gente está aqui para isso, beleza? Então, pessoal, eu vou dar a live por encerrada, beleza? A gente se encontra quinta-feira no horário de 3 a 5 para uma revisão de cálculo. E próxima terça, de 1 às 3, a gente continua a revisão da disciplina. Em breve eu vou colocar as notas de aula atualizadas com esses dois exemplos no Facebook para que vocês possam utilizá-la, tá bem? Eu vou colocar tanto
o PDF como o código-fonte. Pois então, até a próxima. Até o nosso próximo encontro na quinta-feira. E é isso, pessoal. Eu vou encerrando por aqui.